Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Hoje eu preparei um vídeo muito interessante porque talvez até hoje você não fez essa pergunta para você mesmo. Quando surge a alma do homem? Todas as almas foram criadas de uma só vez? Ou cada ser que nasce recebe uma alma nova? Hoje eu vou te mostrar o que a Bíblia fala sobre isso, então vem comigo. Chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa um like pra gente, aí não esqueça de avaliar o nosso vídeo, ative o sininho para você ser avisado dos conteúdos novos quando o YouTube resolve avisar você que nós lançamos um conteúdo novo aqui, né? Bom, hoje eu vou trazer para você uma aula de antropologia bíblica. O meu desejo aqui como apresentador do Teu Lugar é que cada vez que você clique aqui num vídeo nosso, você cresça no conhecimento, você encontre respostas para coisas que até hoje talvez você nunca pensou, para coisas que você já pensou, mas não tem respostas bíblicas para isso. Eu quero que cada vez que você clique aqui num vídeo do Teu Lugar, você cresça na fé, na sua vida espiritual, no seu conhecimento, no seu ministério, para que você seja capacitado teologicamente e biblicamente para você servir ao Senhor, né? E esse tema é muito interessante, a origem da alma do homem. Por se tratar de alma, de algo invisível, de algo intangível, né? Essa área ela acaba caindo num campo das teorias, por se tratar de uma área desconhecida do homem. Não temos como provar, porque não temos como ver, não temos como provar, a não ser buscar nas Escrituras o que é que a Bíblia fala sobre isso. Então cabe ao estudante da Bíblia, ao estudante das Escrituras, ver na palavra de Deus o que é que a Bíblia fala sobre a origem do homem. E esse assunto é tão importante, essa origem da alma do homem é tão importante, porque hoje em dia nós temos discussões de ética, principalmente com relação ao aborto. Quer dizer, quando que eu posso realizar o aborto, se é que eu posso realizar o aborto, porque algumas pessoas de forma ignorante entendem que só nasce um ser humano de verdade quando ele sai do ventre materno. E que dentro do ventre materno não há uma alma ali, não há um ser completo ainda, ele é apenas um feto. Será que é isso mesmo? Será que a Bíblia fala sobre isso? Então cabe ao estudante da Bíblia buscar bases sólidas na palavra de Deus para ver o que a Bíblia fala sobre a origem da alma do homem, tá? Então eu vou trazer para você aqui 3 teorias sobre a origem da alma do homem. Primeira teoria, a teoria da pré-existência. O que acredita essa teoria? Acredita que Deus, em algum momento, né, da história de Deus, ele criou todas as almas de uma só vez. As bilhões de almas que existem, ele criou de uma só vez. E que Deus tem, então, como se fosse um banco de almas. E que cada vez que há uma concepção aqui na Terra, ou seja, um relacionamento entre um homem e uma mulher, e vai nascer uma criança, Deus pega essa alma nesse banco de almas que já está criado de uma só vez, e ele lança sobre esse corpo, ele coloca dentro desse corpo que está nascendo agora. Então, nessa teoria, eles entendem que todas as almas já foram criadas de uma só vez. Essa teoria não tem respaldo bíblico, não tem respaldo bíblico. Alguns filósofos entendiam assim, como por exemplo, Platão entendia assim, Filo entendia assim, Orígenes também entendia dessa forma, que Deus havia criado todas as almas de uma só vez. É a teoria da pré-existência. Essa teoria também ela vai cair em contradição com o pecado do homem, porque Paulo fala que todos os homens pecaram porque descendem de Adão. Ora, se Deus criou todas as almas antes de Adão nascer, então essas almas seriam puras, essas almas não estariam afetadas pelo pecado original de Adão. O pecado, a Bíblia fala que o pecado nasce em Adão, né? E que o pecado nascendo em Adão, todos os descendentes de Adão morrem em Adão. Romanos 5,12. Por um homem entrou um pecado no mundo e todos pecaram, todos morrem em Adão, é o que diz Romanos capítulo 5. E essa teoria não tem respaldo bíblico, eu só trouxe aqui para você saber que existe essa teoria e que alguns filósofos entendiam assim. Segunda teoria, a teoria do criacionismo.
A teoria do criacionismo entende que Deus, a cada momento que nasce um novo ser, está criando ali uma nova alma, um novo fôlego de vida, um novo espírito dentro de cada pessoa que nasce. Então, nesse momento, quando você está assistindo esse vídeo, está nascendo uma criança e durante a concepção e o nascimento, nesse período intermediário que a gente não sabe um período exato, durante esse momento específico, Deus está criando uma alma nova ali e colocando sobre essa pessoa, essa criança ali, uma alma nova, né? Só que essa teoria também tem alguns problemas. Primeiro, se Deus está criando uma alma nova, Deus está criando então uma alma pura. Veja que cai novamente na contradição do pecado original em Adão. Se Deus está criando uma pessoa, Ele está criando uma pessoa pura e não uma pessoa pecadora. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Então, essa teoria cai em problemas com o pecado. Só que tem respaldo bíblico? Tem alguns textos que aparentemente podem ser interpretados assim? Tem. Eu vou ler com você agora. Veja comigo Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, alguns adeptos dessa teoria vão entender assim, ó, Deus a cada momento está criando um ser novo, porque lá em Eclesiastes 12, 7, fala que Deus é que deu o Espírito. Deus é que deu o Espírito. Pois é, Deus é que deu o Espírito, mas Deus deu o Espírito para Adão. Alguns entendem que esse texto se refere só a Adão. Deus deu o Espírito a Adão e não a cada ser novo que vai nascer. Vamos ler outro texto agora, Isaías 57, versículo 16. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Então Deus fala aqui em Isaías que o fôlego de vida foi Ele que criou. Os adeptos dessa teoria vão dizer que cada alma que nasce, Deus está criando um fôlego de vida novo. Alguns vão entender o seguinte, não, Deus criou o primeiro fôlego de vida uma vez só lá em Adão. Outro texto para você ver agora é Zacarias 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então veja, alguns entendem também que esse texto vai dar base. Ó, Deus criou o espírito do homem dentro dele. Então Deus está criando cada vez uma alma nova. Como eu já falei, há um problema de falar que Deus está criando uma alma nova. Porque se Deus está criando uma alma nova, ela deveria ser pura, e não é pura. A alma do homem não é pura. Alguns filósofos gregos entendiam o seguinte, a matéria é má, e o espírito, a parte material, é boa. Não existe isso na Bíblia, irmãos, tá? Não existe isso na Bíblia. A parte da alma, do espírito do homem é boa, mas quando se une à matéria, ela fica má. Não existe isso na Bíblia, tá, irmãos? A Bíblia fala que todo homem já é depravado. Efésios capítulo 2 fala que todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. E só ganhamos vida quando Jesus entrou em nossa vida, né? Então, não é que o espírito é puro e a matéria é má. Essa é uma concepção de filósofos gregos. A Bíblia não dá margem para isso. A Bíblia fala que até a alma do homem já é inclinada ao pecado. A alma do homem já é pecadora porque descendemos de Adão. Então, olha só. Se Deus criou uma pessoa pecadora já, então Deus é o autor direto do pecado. O que a Bíblia não mostra. A Bíblia fala que Adão pecou e nós pecamos porque Adão pecou, né? Adão pecou e nós somos descendentes dele. Agora, se Deus então criou uma pessoa pura e colocou dentro de uma matéria que seria má, então Deus é o autor indireto do pecado. De qualquer forma, essa teoria tem alguns problemas, né? Ou torna Deus autor direto do pecado, ou torna Deus autor indireto do pecado. Veja, essa teoria tem algumas complicações também. Agora eu vou trazer a terceira teoria, que é a teoria mais aceita e a que tem mais respaldo bíblico. É a teoria traducianista. Como é que é essa teoria, professor?
Os teólogos entendem, os biblistas entendem que Deus criou o homem e deu para o homem o poder de gerar outro homem completo, tanto o corpo quanto a alma. Quando Deus dá poder para Adão e Eva, multipliquem-se, Deus dá poder para o homem criar um ser completo, criar um corpo e criar também uma nova alma. Ou seja, eu, por exemplo, tenho 2 filhas. Eu não gerei só o corpo delas, que são parecidas comigo ou com a mãe dela, minha esposa. Eu criei também, junto com a minha esposa, a alma delas, o espírito delas. Ou seja, há uma multiplicação, há uma concepção ali entre o homem e a mulher que tem poder dado por Deus para criar um novo ser. Olha que interessante. Essa teoria tem algumas bases para poder se solidificar. Primeiro, Deus cessou a sua obra de criação. Deus não está criando mais segundo a Bíblia. Lá em Gênesis 2, versículo 2, Deus forma o homem e depois que Deus forma o homem, ele cessa a obra de criação. A Bíblia não mostra Deus criando ainda novas coisas. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas e depois cessou a obra de criação e no 7º dia ele descansou, como você conhece a obra de criação. Outra coisa, a Bíblia fala que Deus derramou o fôlego de vida uma única vez sobre o homem. Então, quando Deus criou Adão e Eva, uma única vez, então, ele derramou ali o fôlego de vida e deu o espírito ao homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente, né? Então, essa teoria entende que Deus fez isso uma única vez e não mais. E essa teoria explica muito bem o pecado original em Adão. Por quê? Porque se Adão, sendo o nosso antecessor, e ele pecou, todos que nascem dele nascem no pecado. Não porque descendem de Deus como Criador, mas descendem de Adão como seu antecessor. Eu sempre dou um exemplo assim, você imagina uma forma de bolo, uma assadeira. Você que gosta de fazer bolo aí na sua casa, você dona de casa. Se você faz um bolo numa forma redonda, ele vai nascer redondo. Se você faz um bolo numa forma quadrada, numa assadeira quadrada, ele vai nascer quadrada ou retangular. Agora veja só, se essa assadeira que você tem, essa forma, ela cai no chão e há uma queda, e ela tem um amassadinho do lado, todo bolo, toda torta, tudo que você fizer nesta forma, vai sair com esse amassadinho aí por causa da queda, não é verdade? Essa é uma ilustração muito boa para você entender o que aconteceu com Adão. Adão caiu. Então todo mundo que descende de Adão vem dessa forma, amassada, com a queda. Então todo mundo que descende de Adão tem esse amassadinho, né? Você, eu, nós temos esse defeito de fabricação, por quê? Porque a nossa forma original já tem esse defeito. E não dá para nascer perfeito nessa forma já defeituosa. Então, a teoria traducianista, que entende que Deus deu poder para o homem para criar tanto um corpo quanto uma alma, é a que tem mais respaldo bíblico. Mas continua sendo uma teoria. Cabe a você, estudante das Escrituras, entender qual é a teoria melhor. Será que é a teoria da pré-existência? Será que é a teoria do criacionismo? Ou será que é a teoria traducianista? Eu espero ter ajudado você aqui e que esse vídeo tenha feito você crescer no conhecimento. Eu te peço uma coisa, se você aprendeu algo novo aqui e foi bom para você, faça o seguinte, avalie o vídeo aí com o seu like e compartilhe com mais pessoas. Mande no grupo da sua igreja, mande para os seus colegas, para que eles aprendam e entendam quando que nasce a alma do homem. Ou seja, no ventre, já tem uma alma ali. Não dá para discutir sobre aborto com um cristão. Nós já entendemos que é um ser completo, logo ali na concepção do homem, tá bom? Bom, Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, tem o lugar.